pequeno ali, meus pais moram lá, inclusive. Vim com 7 anos e começando nos bairros da vida aí, né, nesses campinhos de bairro, me viram jogando e aí esses observadores, né, técnicos me chamaram para fazer parte da escolinha, dos projetos deles e onde começou a me mandar para clube, assim, né, tive a felicidade de, na base, jogar em 3 clubes, né, assim, o São Paulo, né, que é onde eu comecei, aí pelas dificuldades que eu tinha, né, eles queriam muito, essa pessoa que me mandou para o clube, queria muito que eu alojasse, para tentar me ajudar, né, em termos de alimentação, enfim, comer melhor, enfim, todas essas coisas assim, que acho que é a realidade de muitos, né, e aí, como não deu alojamento, mandou para o Flamengo do Rio, fiquei um período lá, praticamente perdi o ano letivo, né, da escola, e quando eu retornei final do ano, ele veio, eu ia retornar ao Flamengo, né, que tinha sido aprovado, ele veio comentando que tinha um clube que era mais organizado que o Flamengo, que era o Vitória da Bahia, e foi onde eu cheguei até o profissional, fiquei mais de 5 anos no Vitória da Bahia. Você começou então em 92 no São Paulo, né? Sua carreira com 13 anos, 93 foi pro Flamengo, em 95 você foi pro Vitória. Isso aí. E aí lá você passou, aí você chegou lá no Sub-15? 14 ainda, 14. Assim, né? Quase 15 que eu não tinha ainda. E foi uma experiência boa, porque o Vitória é um clube que investia muito na base, né? Uhum. Lá onde que eu tive, assim, as primeiras experiências de verdade, assim, ficar longe da família. O atleta é muito carente, né? A gente passa nos bastidores, a gente não sabe, né, as dificuldades que o atleta tem, né? Você tá longe de casa, eu cheguei a ficar 1 ano sem ver meus pais, com 14 para 15 anos ali, né? Então, foram experiências ali que através da sensibilidade, mas principalmente de uma basezinha, né, familiar, assim, a gente começa a buscar alguns caminhos, assim, que eu acredito que nos aproximam aí de Deus. É ali que eu comecei a conhecer mais, assim, né, a Deus, a palavra, enfim. E como foi sair de uma cidade do interior, pequena, direto para um São Paulo primeiramente, depois, querendo ou não, deu uma volta pelo Brasil, né, Rio de Janeiro, depois Bahia... Pois é, eu fico até hoje, assim, né, as pessoas perguntavam, né, eu fico pensando hoje, assim, né, as pessoas perguntavam, qual clube era melhor, onde você comia melhor, pra falar a verdade, eu só queria jogar bola, pra mim, eu acho que todos os lugares eram melhor, assim, em termos de condições, né, do que eu vivia ali, e para mim foi uma experiência muito boa, porque o Vitória da Bahia é um clube que, como eu falei, que investia, eu em 3 anos ali já estava conhecendo aí vários países pelo mundo aí, e para mim era algo assim que era meio surreal, né? Você não acreditava que estava viajando o mundo, saiu do lugar ali da simplicidade e de repente estava tendo a oportunidade de conhecer o mundo aí, né? Através do futebol. Realmente estava vivendo um sonho na época. É um sonho. Eu acho que hoje, né? Antes de voltar sobre isso aí, hoje o que me faz ter o desejo, o prazer de ser treinador, eu acho que é mais pelos erros, de verdade, pelos erros que a gente comete aí, né, nas tomadas de decisões, euforia, empolgação, essas coisas, isso me motiva muito, né, a ser treinador, porque eu tive momentos muito bons no futebol e quando a gente para ver, de repente você, né, não é mais aquilo que as pessoas viam em você, né? Então, esses aprendizados aí, durante a base que eu vivi ainda, né? No início do profissional ali, mas ainda jovem, eu acho que fez amadurecer bastante e gostar dessa profissão, né? De eu estar até hoje no futebol. E aí você pegou uns campeonatos então na Europa, da base com o Vitória. Isso. Eu tive o prazer de jogar. A gente ia para essas melhores competições do mundo. Aí você jogava contra esses times aí, jogadores famosos, depois você via esses jogadores, esses atletas, né? A gente tinha muito convite também. E eu tenho até os lugares que eu passo, eu divido com os meninos, meio que um testemunho de vida, né? Sobre o que eu passei, principalmente no Vitória da Bahia, algumas tomadas de decisões que eu tive. No melhor momento da minha vida, eu tinha planos desde pequeno, sem uma iniciativa própria, né? Eu tinha um objetivo, eu via na TV as pessoas falando, não as pessoas falando, mas via matérias na TV, né, das pessoas ali que com 18 anos estavam chegando profissional e tal, eu tinha esse objetivo. E aí quando me deparei, eu estava lá jogando com o Petkovic, esses caras aí no Vitória da Bahia. E no momento de euforia, eu estava tendo uma proposta de fora, né? Ia ser vendido, na verdade, para fora. Aí a gente começa a tomar as decisões erradas, achando que a gente já está né, chegando em algum lugar ali, onde tomei algumas decisões erradas que
acabaram assim atrasando muito a minha vida no futebol. Mas que trouxe muito amadurecimento, né? Porque hoje eu fico pensando, Deus tem um propósito de tudo. Às vezes, se fosse naquele momento embora, de repente não ia ter... assim, as dores trazem muito ensinamento, né? De repente a gente não tem essa sensibilidade que a gente tem hoje em relação a olhar para os meninos, para os atletas e para a vida em si, né? Então foram aprendizados ali que principalmente nesse clube, eu vivenciei bastante. Não só a distância, essas coisas, mas ali o aprendizado. Você estava no clube onde tinha muita coisa errada. Imagina na Bahia, né? Na Bahia se você fosse para a igreja, sem avisar, você era suspenso. Se você chegasse lá e do uma noitada, alguma coisa, ninguém via nada. Então é muita perseguição mesmo. Mas a gente conseguiu chegar no lugar ali onde eu não imaginava, só que a euforia, a empolgação, eu deixei levar em conta e atrapalhou um pouquinho a minha vida. Algumas tomadas de decisões. E no Vitória que você chegou no profissional, né? Vitória. No Vitória você chegou no profissional e ficou um tempo lá ainda no profissional. No profissional, Vitória, naquela época, não sei se vocês lembram que o jogador era federado, né? Sim. Não era obrigatório o contrato profissional, você tinha um vínculo federativo simplesmente, e eu comecei a exigir, quando eu chegou a mim, né, que eu estava sendo vendido, eles não optaram em não vender, eu ganhava ajuda de custo, mas treinava com, né, Petkov, como falei, que ganhava 130 mil e inúmeros jogadores lá, né, que eu vi jogar e de repente estava ali com eles ali. Então, no Vitória ali, eu fiquei entre não convocação, por estar com 18 anos, e foi nesse momento que eu tomei a decisão, porque entrar ali Pelé. E aí me ligou o empresário da Europa, que queria me comprar. Foi um nigeriano, na verdade, que ligou para fazer essa ponte aí. Me ligou, falou o valor que o clube queria ofertar. Qual era o clube? Tinha 2 clubes da Alemanha e da Holanda, né? Um é Kaiserslautern, enfim, tem 2 clubes. E é o Dieter Heimer, o empresário que estava comprando, que ele negociava com o Vitória. E eu me lembro que eu cheguei pro presidente, ganhando ajuda de custo, R$600 ajuda de custo, e era $10 mil de salário, era $700 mil a venda. Na época era algo que mudaria minha vida. E eu lembro que quando tocou o telefone, ele falou para mim, vai ter uma lei aí em vigor, chamada Lei Pelé, você vai estar livre. Esse dinheiro aí, eu só quero uma porcentagem, ele é todo seu. E aí você pode estar indo embora no final do ano. Aí eu peguei, vim embora, e resultou aí, tava jogando sozinho, cara. Por isso que a gente acredita muito, né, no mundo também espiritual. Eu jogando sozinho com as pessoas no Campo da Facens aqui, não sei se vocês conhecem o Campo da Facens. Sim, Sorocaba. Aí eu tava ali jogando, nada, torci o joelho de virar mesmo assim, fiquei 3 anos sem jogar futebol. Mas tá jogando, treinando, brincando? Não, é que os professores lá eram meus amigos, né? Aí eles falaram, vem se condicionar aqui, você joga com a gente, com o time aqui, que ele tinha uma agremiação lá, né? Representava até jogos aí do estado e tal. E nisso aí, um domingão, de manhã cedo, me condicionando, aconteceu isso aí. Aí, graças a Deus, o Atlético Sorocaba ainda foi atrás, cara, de mim, mesmo machucado, para cuidar de mim. E onde eu comentei aqui anteriormente que eu fiquei no Atlético Sorocaba 3 anos praticamente sem jogar. Sem jogar futebol, cara. Cirurgias, fisioterapia. Quando aconteceu isso, o sentimento que foi aí? Então, foi um arrependimento muito grande. Uma dor muito grande. Não do ocorrido, né? Mas o arrependimento das decisões tomadas errado. Porque hoje o que eu passo para os meninos, que tudo tem um tempo. Né? Um tempo determinado por Deus. Né? Tudo é um processo. Você tem que viver aquilo, é um processo. E eu vejo, às vezes, jogadores lá no clube, hoje no Esfera, eu dirijo lá toda quarta-feira um culto com os meninos, sabe? E a gente deixa bem claro, a gente não vai falar de religião aqui, né? A gente quer ter um tempinho para Deus, para a gente se aproximar de Deus, né? E aí a galerinha vai, né? E é legal esse trabalhinho que a gente faz lá. E eu assim, o futebol para mim me fez enxergar isso, sabe? Que eu preciso passar para os meninos que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, e eu fico acalmando, né? Esperando, calma, não é um treinador que vai para a sua carreira, se Deus já determinou algo, não é um treinador, não é um clube, enfim, as coisas vão acontecer, basta trabalhar e acreditar em Deus. Então é algo que a gente passa muito para eles, sabe? E então a proposta da Europa não deu certo? Não deu certo. Que aí você se machucou, eles não quis mais, é isso? Não tinha nem como falar com eles mais, né? Eu falei com o Rick machucando, ele deram meio que um tempo, quanto tempo?
né? E quando veio a proposta também do Atlético Sorocaba, eles imaginavam que eu ia ficar 7 meses parado, e acabei ficando todo esse tempo. E foi bem na transição ali, né? Que o clube foi vendido para os coreanos, eu peguei essa transição aí. Então, seu arrependimento, na verdade, foi de ter aceitado a proposta do exterior? Não é nem de ter aceitado, é ter abandonado o clube, porque eu pertenci ao clube. Então eu quis antecipar as coisas, né? O Vitória, no caso. Eu quis antecipar as coisas para mim ganhar um dinheiro mais rápido, chegar no lugar mais rápido. Eu lembro bem que o presidente do clube me ligou e falou assim, cara, você está em 5 anos, você não acha que isso é ingratidão? As coisas vão acontecer no seu tempo. Eu falo, pô, você pagando aí que você está pagando, meus irmãos trabalhando, já conseguem ajudar lá em casa, eu, né, não. Enfim, e aí isso aí realmente é algo que eu me arrependo muito. E aí depois do Atlético Sorocaba, você chegou a voltar a jogar? Voltei. Eu fiquei bastante sequela, né? Até hoje eu tenho sequela bastante, tenho que fazer um reforço, senão eu não consigo, eu sofro um pouquinho. Mas aí depois eu voltei mancando bastante e cara, as coisas parece que não aconteciam na minha vida. E é onde eu fui pro esporte, né? Fiquei 1 ano no esporte, renovei o contrato, porque eu peguei hepatite por causa de medicamentos. Perdi o brasileiro, joguei o primeiro, acho que o segundo jogo, entrei nesses jogos, e aí voltei para o último jogo. Perdi praticamente o campeonato brasileiro fiquei internado por causa de hepatite medicamentosa. Foi bem sofrida a carreira, né? E foi nessa daí que seus pais andaram de avião? E a primeira salário, primeira coisa, peguei um apartamento na beira-mar, comprei passagem para eles, né? E foi uma alegria para mim, né? Porque ali eu vi que realmente vale a pena a gente caminhar. Ficou mais feliz que eles. Eu acredito que fiquei mais feliz com eles, né? Porque às vezes parece algo insignificante, mas para a gente que quer, sonha, né, em alegrar nossos familiares ali, para mim foi algo incrível ali. Mas foi muito bom. E aí depois foi pro Botafogo? Isso, então, aí o Dorival Júnior, na seleção brasileira hoje, ele tava dando muita moral para mim lá, o Dorival. Dorival. Dorival Júnior tava dando muita moral para mim, aí primeiro, algo que eu me arrependo também. Me arrependo muito, porque hoje eu prego para meus atletas, né, isso, porque eu tive uma experiência também. Eu tava lá, olhava pro treinador, ele me dava moral, me convocava, falei, pô, eu tinha renovado meu contrato. Ele chegou, sabe, me dava muita moral. Mas eu estava ali no time de baixo, mas não me relacionava pro jogo. Mas eu lembro que tinha um jogador chamado Hamilton, que ele no terceiro time. E aí, quando apareceu lá, acho que CRB, Botafogo, eu queria marcar o Romário, eu queria jogar contra o Botafogo, Copa do Brasil. Aí eu falei assim, cara, me empresta, tô dentro, vamos se acertar aí. Conversei com o presidente e eu fui emprestar. Fiz um bom jogo, cheguei lá, pô. Fui muito bem recebido, fui capitão do time, tinha jogadores lá muito conhecidos, Sérgio Alves, Maurílio, o goleiro Gilberto, vários jogadores conhecidos, acabei sendo até capitão dessa equipe, e empatamos o primeiro jogo com o Vasco, também chegamos na final lá do campeonato estadual, primeiro turno, né, e aí fomos eliminados pelo Vasco, onde eu ajudei a artilharia do Romário, o Romário fez 3 gols aquele dia. Você queria marcar ele. Tinha o Renato Gaúcho. O Gaúcho também estava, né? Era o treinador deles lá. Mas falando desse arrependimento também, por isso que eu falo que acho que a maior virtude de ter passado isso na vida é enxergar, né? Principalmente das falhas, né? Porque o pessoal fala, me arrependo do que eu faço. Vejo muita gente falando isso. Cara, acho que uma das maiores virtudes do ser humano chama-se arrependimento, né? Pô, se você fez errado, se você não se arrepender disso, eu acho que é burrice. E aí, por fim, quando eu estava lá eu tive uns problemas lá no Botafogo, de receber, inclusive, e quando eu olhei, eu vi aquele jogador que estava no terceiro time, que o Dorival, menos moral do que eu dava, jogando no Campeonato Brasileiro, sendo o ídolo da torcida. Então, você vê como a gente você não pode pular etapa, você tem que, independente se o treinador gosta de você, se você acha que o clube não aposta em você, papai, você vai criar um momento, uma oportunidade certa de você entrar e você vai brilhar naquele momento. Então, isso aí, para mim, o futebol me provou isso muitas vezes, né? E hoje é uma missão, a gente tá falando isso diariamente com os meninos, e hoje uma coisa que eu vou falar para você que me dói um pouquinho, vamos falar das dores hoje no futebol como treinador, é isso, cara, hoje as coisas esfriaram muito, sabe? Essa relação, assim, de você conversar, de você
tá sensível ao atleta. Hoje tá um pouco frio isso. Hoje o pessoal tá muito preocupado com a tarefa, com um treino, um bom treino, um belo treino. Só profissional, né? Isso aí dói, porque o jogador é muito sensível, como eu falei para vocês, né? Eu acho que eu falei muito aquele dia sobre isso, né? No Talks lá. E isso aí é algo que eu acredito que tem contribuído, porque hoje, se parar para ver, eu tenho bastante orgulho, assim, desde que eu virei treinador, não sei, né, que eu saí um pouco do mercado aí, mas acho que todos os clubes que a gente passou, a gente conseguiu deixar uma marquinha, sabe? Atletas negociados, bons resultados, mas eu acredito que, não uma competência, né, mas acho que o trato com o atleta, acho que é algo que hoje eu sinto falta de ver. Falta uma gestão de pessoas ali, né? Eu acredito que você também... Psicóloga, né? O clube, o Esfera tem 2 psicólogos, o Gabriel que estava lá era muito atento a isso, a gente está lá atento a essas situações aí, mas eu acho que hoje a gente está indo atrás assim, de algo muito artificial, sabe? Artificial, a gente... Internet. Isso, sabe? Treinos também, que vem traz os treinos de fora, algo assim que... O brasileiro é muito criativo. Ele sabe improvisar, o brasileiro ele sabe criar situações assim diferentes do que eu via, né? A experiência que eu falo para você assim de atleta também, acho que contribui um pouquinho, porque quando eu ia muito para a Europa, você começava a se atentar o que atraía os caras, né? Quando eu fui na terceira vez, eu falei, pô, dessa vez eu vou ficar, porque a gente via o que eles queriam, né? Você começa a sentir o que eles queriam. E aí foi onde eu realmente chamei a atenção. E hoje a gente acaba, às vezes, não dando essa liberdade para o jogador, sabe? Essa liberdade de criação, a gente não deixa o jogador à vontade, não estimulamos mais essa coragem, ousadia. Porque as coisas mudaram também. Eu sei que os jovens hoje, eles não são tão autônomos, né? Como antigamente. Não tem aquela iniciativa. Eles dependem muito de instruções. E por isso que eu falo que eu acredito que essa relação com o atleta, esse bate-papo, quebra um pouquinho esse ambiente. A gente consegue passar um pouco mais de segurança para eles. Que até como você falou, né? Você usa esse arrependimento do passado para hoje trazer ensinamento, né? Não se tornou uma lamentação por o que aconteceu, né? Não, a gente... eu sou grato a Deus pra caramba, né? Hoje eu vivo de algo que eu tenho prazer, falo para os meninos, né? É prazeroso, quando eu estou conversando com eles, é prazeroso ser jogador. Eu tive algumas situações legais na vida como jogador, né? Você vai jogar no esporte, por exemplo, ali já fui no ano do centenário do esporte. Então, você só tinha medalhões lá. E aí, quando você vai num lugar que você é reconhecido, às vezes a pessoa não quer pagar o seu jantar, quer fazer as coisas, eu falo assim, imagina os de verdade mesmo, né? Eu peguei um patrocínio, fiquei acho que uns 2 anos sem comprar uma roupa lá e falei assim, cara, imagine os caras. Então, tem muita coisa boa no futebol, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso, com ego, com a essência, né? Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.